Muito bem, amados, estamos aqui uma vez mais no culto da celebração a Deus, hoje culto de Santa Ceia do Senhor também. E como sempre nós deixamos um espaço importante para a palavra de Deus. Vamos então aqui ao livro do segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do primeiro verso, que diz: Naqueles dias adoeceu Ezequias, o rei Ezequias, de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor. Quem disse? Quem? O Senhor. Disse o quê? Ordena ou põe em ordem a tua casa. Por quê? Morrerás e não viverás. Duas sentenças numa só. Vai morrer e não tem jeito. Você vai morrer e não vai viver. Então, ele adoeceu, o rei Ezequias. E era uma doença grave. E eu acredito que ele deve ter consultado a Deus, deve ter orado a Deus, deve ter pedido a Deus uma resposta. E o Senhor então envia o profeta Isaías. E Isaías chega até ele e diz: olha, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando, você vai morrer e não vai viver. Está claro isso? Então, virou o rosto para a parede, o rei Ezequias, para a parede, e orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quando ele recebe a sentença, e não foi qualquer pessoa que disse, foi o profeta amando do Senhor. Mas ele se volta e chora e clama a Deus e diz: lembra, Senhor, lembra que eu andei diante de ti em fidelidade. Hoje eu não queria que você perguntasse a ninguém, mas eu queria que você se perguntasse: você tem andado em fidelidade diante de Deus? Você pode dizer: Senhor, eu tenho feito o meu máximo, o meu possível. Eu sei, somos pecadores, e quando eu falo de agradar a Deus, e quando eu falo de andar em fidelidade, eu não estou dizendo, irmãos, que nós não erramos. Nunca entenda assim, porque eu sou consciente de que nós somos pecadores e continuamos sendo pecadores. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas eu digo da pessoa que, mesmo quando erra, de imediato fala: Senhor, me perdoa, tem compaixão, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu sou pecadora, e se esforça para agradar a Deus, tem um mínimo de esforço para agradar a Deus. Queridos, estamos vivendo uma geração onde as pessoas, elas arrumam qualquer desculpa que lhes justifique não buscar a Deus. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu sou muito ocupado, muito ocupada. Ah, porque eu tenho afazeres, e eu odeio ouvir isso. Quando a pessoa fala: eu não venho porque eu sou muito ocupado, porque parece que os outros é o quê? É tudo desocupado, né? Não parece isso? Eu não posso não porque eu sou ocupado. E os outros não é não, irmão? Quantas vezes aqui você já teve que fazer sacrifício? Alguém já teve que desmarcar compromisso para estar na igreja? Levanta a mão assim: pastor, já precisei desmarcar compromisso para estar na igreja. Alguém já deixou de ir em um lazer para estar na igreja? Já deixou de descansar para estar cultuando a Deus? Isso é escolha. É um sacrifício? Sim, é um sacrifício. Mas a Bíblia já reconhece isso previamente. Ela prevê isso, chamando de sacrifício agradável ao Senhor. E no nosso caso é dito sacrifício vivo. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Quem já esteve aqui ou em qualquer outra igreja, mas já assistiu culto com dor? Levanta a mão. Com dor, doendo, incomodando, e você lá.
É disso. Isso é fazer a sua parte. Isto é honrar a Deus. Isto é fidelidade. Amém? Você está me entendendo? E quando você é fiel a Deus, não confunda. Nós nunca devemos exigir de Deus. Nunca. Mas sempre podemos clamar a Ele. Sempre. O rei Ezequias então clama a Deus e diz: lembra, Senhor. Lembra. E o próprio Deus já disse isso. No profeta Isaías: procura lembrar-me. Entremos em juízo. Apresente as tuas razões para que te possas justificar. Então sim, a Bíblia concorda que você pode dizer e clamar a Deus e dizer: Senhor, lembra de mim. Sou falho, sou pecador, mas estou aqui, estou tentando. Lembra de mim, Senhor, nessa luta, nessa guerra, lembra de mim. E ele apresentou a Deus a sua vida, chorou muitíssimo. E olha o que acontece, irmãos, no verso 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe ou capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. O quê? Ouvi a tua oração, eu ouvi. Nunca deixe Satanás te enganar, dando aquela falsa impressão de que você não é ouvido por Deus. A única coisa, repete comigo, a única. De novo, a única coisa que barra a oração é pecado. É o que a Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se você está na prática deliberada do pecado, de propósito pecando, realmente sua oração não vai ser atendida, não vai ser ouvida. Mas na hora que você se arrepende, na mesma hora, não é no dia seguinte, não é na semana seguinte, no mês ou no ano posterior, é na mesma hora que você se volta para Deus, Ele se volta para você. Amém, irmãos? Pastor, a pessoa lá no meio da bagaceira, lá no mundão, se ela diz: Senhor Jesus, eu estou aqui, me perdoa, estou errado, estou em pecado, Senhor, misericórdia da minha vida, Deus responde? O que é que você acha? Com certeza. Com certeza. Porque diz a palavra do Senhor: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nenhuma o lançarei fora. Amém? Ele ora a Deus. Olha que coisa interessante. O profeta está saindo. Quando o profeta está lá no passo, lá no pátio, o profeta escuta a voz de Deus e fala o quê? Volta. Amém? Volta. E dize a ele o quê? Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração. E o que mais? Vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia. Amém? O profeta diz: vai morrer e não vai viver. Foi Deus que mandou. Mas agora o mesmo profeta diz: vai ser curado, sarado. E daqui a 3 dias você vai estar adorando a Deus na casa de Deus. Amém, irmãos? Você está entendendo? Diz mais: isso estava bom? Estava bom? Para mim estava ótimo. Mas olha como é que é o nosso Deus. E acrescentarei aos teus dias o quê? 15 anos. E das mãos de quem? Do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Ampararei esta cidade por amor de mim. E por amor de quem? De Davi, meu servo. Irmão, só esse versículo, hein, pastor Manuel? Dá umas 10 mensagens. Só esse versículo. Que coisa poderosa.
Deus diz: vou te dar 15 anos de vida. Tem um mistério aqui que às vezes, numa leitura muito rápida, sem atenção, pode deixar escapar coisas tremendas. Agora é hora de perguntar: você vai viver quantos anos? Pergunta para o teu irmão. Pergunta. Vai viver quantos anos?